nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode se assentar em nome de Jesus e já vai aplaudindo esse Deus maravilhoso. Está no meio de nós. Mais forte, mais forte. Deus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O dia de hoje tem uma dinâmica. É uma pregação sobre cura, uma pregação sobre libertação e uma pregação sobre santificação. Nós vamos começar o nosso dia com uma pregação sobre cura. E em oração eu decidi falar sobre a cura do vitimismo. Diga para quem está do seu lado: nessa manhã, abra a boca, igreja, nessa manhã, abra a boca, igreja, nessa manhã, nós vamos ouvir sobre a cura do vitimismo. Abre a sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 8. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? 1 Samuel 1, 8. Acharam ou não? Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que andas afligida? Eu não valho para você mais do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte, bem forte, bem forte. Nós temos no Antigo Testamento várias figuras que são famosas: Abraão, Isaac, Moisés, Josué, Davi, tantos outros, Elias. Mas existe uma pessoa extremamente importante, foi a maior autoridade espiritual do Antigo Testamento, que passa despercebido aos nossos olhos. O nome desse homem é Samuel. Diga comigo: Samuel. Fala para quem está de um lado e do outro: Samuel. Nunca houve antes de Samuel e nunca houve depois de Samuel alguém na Bíblia que acumulou 3 funções ao mesmo tempo. É por isso que os biblistas e os exegetas afirmam que ele foi a maior autoridade espiritual do Antigo Testamento. Ele era ao mesmo tempo juiz, ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo profeta. Ninguém antes ou depois teve as 3 funções numa pessoa só. Mas essa fama toda tem um porquê, e o porquê é a mãe dele. Qual que é o nome dessa senhora? A Ana. Diga para quem está do seu lado: Ana. Fala para quem está do outro lado: Ana. Fala para quem está atrás de você: Ana. Fala para quem está na sua frente: Ana. Fala para quem está lá embaixo: Ana. Fala para quem está lá em cima: Ana. O nome da mãe do profeta, do juiz e do sacerdote Josué se chamava? Havia na Bíblia um homem chamado Eucana. Qual é o nome do homem? Eucana tem 2 mulheres. Uma se chamava Fenena. Qual que é o nome dela? E a outra se chamava Ana. Diga comigo: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Fenena e a outra se chamava Ana. Qual é a diferença das duas? A Bíblia diz que Fenena tinha 10 filhos e Ana tinha 0 filhos. Ela era uma mulher estéril. Aqui eu quero que você entenda que existem alguns problemas em torno dela ser estéril. Problema número 1. Na estrutura bíblica de uma família tradicional e patriarcal, uma mulher que não pode dar ao seu marido uma prole, uma descendência, uma geração, muitas vezes na Bíblia ela foi descartada.
A Bíblia se preocupa muito com a árvore genealógica ou com genealogia. O tempo inteiro a Bíblia trata o ser humano pela uma história do seu sobrenome e do sobrenome dos seus antepassados. É por isso que nós já vimos no Antigo Testamento esposas que não podiam ter filho, que negociaram a liberdade dos maridos terem filhos com outras mulheres, porque elas não podiam dar de presente para os seus maridos um bebê. Um caso desse, Abraão, que Sara, não podendo ter filho, deixou que ele se deitasse com Agar, a empregada, a escrava, e tivesse um bebê, porque ela não podia gerar filhos. E não é necessário a gente olhar só para a Bíblia. Se nós olharmos para a nossa realidade, a realidade dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, quantas vezes nesses 30 anos que eu sou pregador, eu já atendi casais que a mulher chorando, não sabendo mais como engravidar, diz para os seus maridos: se você quiser ir embora de casa, pode ir embora de casa, eu nunca vou conseguir te dar um filho, você merece ser pai, então arrume uma mulher que te dê filho. Então não só na Bíblia, na história dos nossos antepassados, a mulher que não consegue gerar um filho, ela tem alguns bloqueios e alguns traumas. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Existe um segundo problema aqui. Você sabe muito bem, e eu já atendi muitas mulheres que não podiam engravidar, que todas as vezes que ela sabe que uma companheira de trabalho está grávida, ela fica feliz, mas a ferida dói de novo. Todas as vezes que ela sabe que um membro da família está grávido, ela quer festejar, mas ao mesmo tempo a ferida dói de novo, porque tem esse sentimento de todo mundo engravida e eu não engravido. Agora imagina que ela mora numa casa onde uma mulher engravidou 10 vezes e ela recebeu a notícia 10 vezes que a sua rival e concorrente dentro de casa estava grávida. Então foram 10 gestações onde ela não podia celebrar a gravidez da outra, porque a sua ferida sangrava cada vez que ela descobria mais um filho e eu nada, mais um filho e eu nada. Quem me ouve, diga amém. Existe um problema número 3, e o problema número 3 é que a Bíblia diz que a Fenena insultava a Ana, dizendo: pois é, você não reza, pois é, você não faz jejum. Quem sabe se você fosse mais fiel, Deus te ouvia. Já me ouviu 10 vezes, não te ouve porque a sua oração não tem valor. A Bíblia diz que a concorrente, a rival, a Fenena, envenenada, ia pisando e pisando e pisando, e a ferida de Ana sangrava todo dia, todo dia, todo dia. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado: dentro de casa, Ana está com um problema nas mãos. Abre a boca, igreja. Diga para quem está do seu lado: dentro de casa, a Ana está com problema nas mãos. Se já não bastasse ser humilhada dentro de casa, e eu te dei 3 argumentos para isso, diga amém. A Bíblia diz que Ana também é humilhada dentro da igreja. Por quê? Porque os dotes são oferecidos no altar a partir do número de filhos. Então a Bíblia diz que quando subiam até o templo para dar os dotes e os sacrifícios ao Senhor, Eucana olhava para Fenena e dizia: eu vou te dar 10 dotes porque você tem 10 filhos. Ana, me desculpa, mas como você não tem filho, nós vamos te dar 1/10 dos dotes. Todas as vezes que ela ia orar, ela só podia oferecer a Deus 1/10 do que a sua rival e a sua concorrente recebia. Se já não bastasse ser humilhada dentro de casa, Ana também era humilhada quando ia rezar e quando oferecia sacrifícios ao Senhor. Quem me ama, quem me ouve, diga amém. Amém. Bate no seu peito e fala: Ana, e hoje eu sou essa Ana. Diga: hoje eu sou essa Ana. Ela está com um problemaço nas mãos. Aqui eu queria que você soubesse que o assunto não é gravidez. Aqui não é um congresso de mulheres. A pregação não é sobre engravidar ou não engravidar. O assunto aqui é cura. Esse Samuel, que depois vai vir, mas que agora não veio ainda, é uma vitória, uma cura, um milagre que você está tentando há muito tempo e vendo todo mundo receber do seu lado, talvez 10 vezes, e você ainda não recebeu. Então nesse momento, homens, mulheres, casados, solteiros, o assunto não é filho. Diga para quem está do seu lado: o assunto é vitória e milagre. Só tem um pequeno problema, me pergunta qual é.
eu estudo Bíblia há 30 anos e eu prego Bíblia todo dia, 30 vezes por mês, há 30 anos. E não existe na Bíblia nenhum relato que Ana rezava. Mas existe 4 relatos, e eu li um deles, versículo 8, que ela ficava chorando pelos cantos, ela ficava aflita e que ela não tinha vontade de comer. Qual que é o nome disso? Vitimismo. Diga, vitimismo é quando a pessoa, ao invés de rezar para receber o milagre, ela estaciona no problema e fica sem comer, chorando pelos cantos, pedindo oração para os outros, melancólica, mimizenta, pirracenta, bicudinha. Esse tipo de pessoa Deus não concede vitória. Fala para quem está do seu lado: você tem uma cara de vitimista. Não, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Hoje essa pessoa vai ser curada, mas ainda não. Diga para quem está do seu lado: você tem uma cara de vitimista. Eu volto a dizer, não há relatos na Bíblia de que Ana orava. Claro que ela orava, claro. Eu estou falando aqui de uma família judaica. É claro que ela orava, mas era uma oração tipo assim: eu acordo na madrugada, eu rezo o rosário, eu vou na gospel, eu vou na quinta da gospel, eu vou no dia da gospel, mas parece que a oração não fazia efeito. Ela rezava apenas como rito, apenas como religiosidade, porque quando ela parava de orar, e é por isso que a Bíblia nem diz que ela orava, porque era uma oração totalmente sem efeito. A vida dela era chorar, não querer comer e ficar pilhada fazendo biquinho debaixo da escada. Qual é o nome disso? Vitimismo. Bate no seu peito e diz: nessa manhã o Senhor vai me curar do espírito do vitimismo que entrou dentro do meu coração, e ao invés de eu lutar para receber uma gravidez, eu fico chorando pelos cantos, eu não quero comer e fico aflito debaixo da escada. Só que responde, lá atrás ninguém responde. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não? Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é. Os biblistas dizem que Ana ficou de 15 a 17 anos tentando ter um bebê e não conseguia. Essa mulher assistiu 10 filhos nascerem da sua rival, e a rival insultando ela. Diga amém quem me ouve. Amém. E durante 10 gestações, de 15 a 17 anos, a Bíblia não diz que ela orava de verdade, ela apenas cumpria obrigações de fé. E fora as obrigações de fé, chorava, não queria comer e ficava fazendo biquinho debaixo da escada. Qual que é o nome disso? Se você abrisse a boca, eu ficaria muito feliz. Não, se você abrisse de verdade, eu ficaria muito feliz. As coisas que eu vou te contar agora são coisas que eu lido 24 horas por dia. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. Eu não li no livro as coisas que eu estou te contando. Eu lido com gente 24 horas por dia. O vitimismo tem algumas raízes. Primeira raiz do vitimismo: a culpa. O que é a culpa? Ah, se eu não tivesse casado. Ah, talvez eu deveria ter sido freira. Se eu soubesse que eu não ia ter bebê, era melhor eu ter ido embora morar na Canção Nova. Hoje eu fico pensando, por que eu não escutei a minha mãe? Bem que a minha mãe falava: olha que você não vai conseguir ser mãe. Olha, porque a culpa é uma armadilha diabólica de entrar nas suas emoções e você ficar voltando num passado
passado que não volta, para poder dizer, e se, mas tomara, e se, tomara aqui, e se eu tivesse, e se, fala para quem está do seu lado, a culpa é demoníaca. Nesse momento, Ana nem tem mais vontade de namorar. A vida dela é chorar. Ela é uma mal acabada. Ela está largada. Ela não come, ela não dorme. Ela fez um beiço gigante e fica imaginando, e se, e eu? Será que a culpa é minha? Onde que eu errei? E a Fenena dizendo, você não reza, é verdade. Talvez está faltando é fé. Fala para quem está do seu lado, não é fé, é culpa. O que é a culpa, Moisés? Porque eu tenho um filho de 15 anos e o meu filho não obedece. Ao invés de você corrigir o seu filho, você fica, mas eu errei muito como mãe. Porque quando ele nasceu eu estava separada do meu marido. Mas é por isso que ele não obedece. Porque coitado, né? Ele tem muitas feridas. É por isso que ele não obedece. Porque ele assistiu muita briga na minha casa. Claro, eu entendo que tudo isso provocou feridas no seu filho, mas você pode vencer a sua culpa, retomar a autoridade espiritual de mãe e corrigir o seu filho, porque um moleque de 15 anos precisa ser corrigido pela mãe. A sua culpa deixa o filho fazer o que quer, porque você não é bom pai. A sua culpa deixa a sua esposa fazer o que quer, porque você não sabe ser marido. A sua culpa deixa você empurrar a sua vida profissional com a barriga, porque você não tem domínio da profissão. Não, queridos, não. Se Deus fez você casar, se Deus fez você gerar filho, se Deus te colocou nessa emprega, se Deus abriu porta de faculdade, é porque Ele tem um projeto para você nesse lugar. E a culpa quer dizer, e se eu não tivesse casado, e se eu não tivesse tido filho, e se eu não tivesse ido na gospel, e se eu não tivesse aceitado esse emprego, e se eu não tivesse, e se, em nome de Jesus, Deus está curando isso em você hoje. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e fala, você está entendendo ou você não está entendendo? Primeira raiz do vitimismo é nossa, que vontade de ir embora, dormir de novo. Estou acordado desde as 5 da manhã. A primeira raiz do vitimismo é segunda raiz do vitimismo, diga comigo, falta de perdão. Porque talvez eu não tenha filho, porque eu lembro dos meus pais que brigavam muito. Talvez seja isso, né, Moisés? Se eu não perdoar meu pai, eu não vou engravidar, né, Moisés? Mas será que eu estou precisando perdoar o meu marido por causa da outra que ele tem? Será que a culpa é minha? Eu não sei se eu me perdoo, mas eu acho que eu nunca vou me perdoar se eu não conseguir ter esse bebê. E você vai ficando numa melancolia, num veneno que vai circulando dentro de você, e você não consegue se perdoar. E o diabo é sujo. Talvez aqui no meio de nós tem casamentos que estão em crise, e a culpa não é sua, mas o diabo pega a sua dificuldade de perdoar e coloca no seu coração que o seu casamento acabou por sua causa, e não foi por sua causa. Às vezes a outra pessoa não presta, a pessoa mentiu para você, enganou você, mas você fica, se eu tivesse tentado mais um pouco, eu nunca vou me perdoar se esse casamento acabar, porque eu nunca vou perdoar, e você vai dizendo, eu nunca, eu não me perdoo, eu acho que eu não sou digno, e você vai alimentando um veneno. Nada disso tem a ver com um bebê. Fala para quem está do seu lado, a dificuldade de perdoar também é demoníaca. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Pergunta para quem está do seu lado, você está vivo ou morreu? Terceira raiz do vitimismo, diga comigo, baixa estima. Diga comigo, baixa estima. Nesse momento, Ana não come mais. Se ela não come mais, ela está magrela, desnutrida, fraca. Como é que ela vai namorar para ter um bebê se ela não consegue nem comer para namorar para ter um bebê? Ana não é cheirosa, Ana não toma mais banho, Ana está cabeluda, Ana não depila, Ana não é atraente.
Nesse momento Eucana não quer nem namorar e nem ter filho. Qual é o problema da baixa estima? Você começa, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque desde pequeno eu sofro. Aí a Bíblia diz que ela só chora. Quem quer ir para a cama com uma mulher que só chora? Ninguém. Quem quer ir para a cama com uma mulher que não come? Ninguém. Quem quer ir para a cama com uma mulher aflita? Ninguém. Ela quer um bebê, mas ela não é mulher de verdade. Então talvez você está na mesma situação. E você vem de gospel em gospel, de Frei Gilson, de Hesed, e de pregador e de live. Eu quero uma vitória, eu quero uma vitória, eu quero uma vitória. Você precisa se cuidar, você precisa estudar. Tem homem que não toma banho, que não faz barba, que não coloca as coisas dentro de casa. Você tem chulé, e você fala, eu quero uma vitória, Deus, eu quero te dar uma vitória, mas você tem chulé. Esses dias, pregando na Canção Nova, eu fui atender um casal. Qual que é o problema de vocês? É sexual. Falei, bem legal, né? O cara conversava a 1 metro de mim, a boca dele fedia carniça. Parece que tinha um ano que não passava um fim dental, não bochechava Deve ser o típico cara que chega um dia inteiro de serviço e fala com a mulher, vamos? Ela fala, vamos por quê? Vai tomar banho. E aí ele diz, eu sinto que tem alguma maldição entre nós. Eu falei, é maldição da carniça. É maldição da porquice. Porque a sua boca fede, a sua barba está sem fazer. Você deve ser aquelas pessoas que usam boné de noite, não tem nem sol, de noite. Então não tem nenhuma maldição? Não tem nenhuma maldição. Enquanto Ana fica sem comer, sem tomar banho, só chorando, mimizenta debaixo da escada, como é que ela vai engravidar? Nem namorar ela não consegue. Muitos dos seus problemas não são espirituais, são problemas que foram levados para as emoções. O vitimismo tem a primeira raiz, é a raiz da culpa. A segunda raiz, o auto perdão, a dificuldade de perdoar. A terceira raiz, a baixa estima. Você não se apronta, não se arruma, você não faz uma caminhada, você não vai na academia, você não tem projeto de vida, você não tem lazer, você não toma um sorvete, você não toma um açaí, você não vai num cinema, você não brinca com os filhos, você não fica descalço, você não toma banho na chuva, você é um ogro e fala, Deus me dá uma vitória, me dá uma vitória. E fala, vitória desse jeito não dá. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não está entendendo? Quarta raiz do vitimismo, melancolia. Repete comigo. É o espírito do Zé Colmeia. Ó dia, ó lua, ó vida, ó. Ai, porque o Brasil está em crise. Olha a política do nosso país. Ah, porque quando eu ganhar na mega da virada. Ah, porque quando eu aposentar. Ah, porque se Deus quiser, no fim da minha vida. Fala para quem está do seu lado, que papo de aranha é esse, filho? O problema da melancolia é que você começa a arrumar culpado. Aí você fala, ah, Moisés, mas talvez o bebezinho não nasce aqui, ó, porque Ana é por causa dos antepassados. Então a gente começa, ai Moisés, eu queria que você orasse por mim. Eu e meu marido, a gente não consegue conversar. Mas por que não consegue conversar? A gente sente, porque assim, a minha avó não conversava com meu avô, o meu tataravô não conversava com a minha tatatata. Eu falei, tá bom, é por causa desse monte de gente que já morreu, que duas santas não conseguem conversar. Fala para quem está do seu lado, que melancolia é essa, velho?
Aí você não põe ordem na sua casa não é cheirosa, você não arruma a louça, não arruma a cama, você que é homem só fica no celular na mão e preocupado com futebol, você não tem postura de homem, fica jogando videogame igual um molequinho, e aí assim o inimigo, não tem inimigo nenhum na sua casa, é uma melancolia, porque você precisa ser homem e você precisa ser mulher. Quando os papéis estão invertidos ou fracassados, você cai num vitimismo, aí você fica arrumando culpado, enquanto você fica sendo culpado, Fenena vai engravidando e Ana não engravida. Eu vou aplaudir, está muito bom isso. Levanta sua mão direita e fala: eu estou entendendo tudo, Moisés. Em nome de Jesus, nessa manhã eu renuncio ao vitimismo e todas as raízes do vitimismo. Eu renuncio à culpa, à dificuldade de me perdoar. Eu renuncio à baixa estima. Eu renuncio à melancolia. Em nome de Jesus Cristo. Quem toma posse disso, diga amém. Eu estou falando alguma inverdade ou você está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho uma filha que está precisando muito de oração. Mas olha o quadro dela. É isso aí, é vitimismo e as 4 raízes. É como se fosse uma teia de aranha. Ela está presa numa teia de aranha e ela não quer sair. Eu volto a dizer, é claro que Ana rezava sim, é uma família judaica. Mas a Bíblia não diz que ela fazia oração de efeito, mas a Bíblia diz que ela só chorava. Que raiva de gente que só fica chorando. Fala para quem está do seu lado: para de chorar em nome de Jesus. Só chora. E quando a gente vai perguntar por que chora, não, porque Deus me deu o dom das lágrimas. Não é não. É vitimismo. Ela só chorava, não queria comer nem um churrasco, uma picanha. Ela: não quero, eu não consigo engravidar, eu não quero. O que tem a ver engravidar com carne? Ela não queria. Fala para quem está do seu lado: essa mulher está louca, essa mulher está louca. Mas um dia ela escutou minha pregação, diga amém. A Bíblia diz que sozinha, sem Fenena e sem Eucana e sem ninguém no templo, ela foi sozinha para orar. Diga comigo, ela escutou Moisés. Quando ela foi orar, atrás da cortina do santuário estava o sacerdote Eli, fazendo as funções de padre. E do lado de fora da cortina, porque o templo sagrado era dividido em 2, aqui é o santo e aqui é o santo dos santos, aqui é o lugar sagrado, aqui é o santíssimo, e aqui tem um véu. Esse véu foi Jesus que rasgou. O véu que separava não separa mais, diga amém? Mas no Antigo Testamento tinha um véu. Então o sacerdote Eli estava do lado de cá do véu, e do lado de lá do véu Ana sozinha falou: Deus, se o Senhor me der um filho, e se for homem, quando ele desmamar aos 3 anos, eu vou entregar ele aqui na igreja, e a navalha nunca vai raspar a cabeça dele, ele será o teu sacerdote. O nome desse bebê é o Samuel. Pode aplaudir, é o Samuel. Diga para quem está do seu lado: pela primeira vez na história desse país, ela saiu do vitimismo e entrou no campo espiritual. A Bíblia diz que o sacerdote Eli ficou tão incomodado com a oração, que ele dizia assim: acho que tem uma mulher embriagada dentro da casa de Deus. O padre achou que ela estava bêbada. Imagina como é que é essa oração. Eu imagino que ela meio que rodou tudo e falou: Deus,
Eu imagino que ela saiu correndo no meio dos bancos. Eu quero um bebê, eu quero um bebê. Eu não sou mais vítima, eu não estou chorando, eu não estou com fome, eu quero a minha vitória. A Bíblia diz que ela estava tão doida, mas tão doida, que o padre achou que ela estava bêbada. E o padre saiu e disse: minha filha, você bebeu? E ela disse: não, padre, é só uma mulher que sofre pedindo a Deus uma vitória. E ele disse: então volta para tua casa, durma com teu marido, porque a sua oração foi ouvida, tu terás um filho homem. Deus não escuta a oração de vitimista. Uma coisa é sofrer. Ela falou para o sacerdote: eu não estou bêbada. É uma oração de uma mulher que sofre. Uma coisa é uma mulher que sofre, outra coisa é uma mulher vitimista. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu só choro, eu não quero comer, ninguém tanto, não. Fala para quem está do seu lado: eu acho que ela escutou a pregação do Moisés. A Bíblia diz que ela engravidou, e com 3 anos, com lágrimas nos olhos, ela entregou o bebê para o sacerdote. Eu fui mãe, e agora ele vai ser sacerdote. E a Bíblia diz que ela teve mais 4 filhos, mais 2 homens e mais 2 mulheres. Eu tenho 1 minuto para acabar, para a gente orar. Ficou horrível, ficou muito horrível. Vocês são um bando de falsos, vocês. Diga comigo: eu quero que você saia do vitimismo e que você entre no campo da batalha espiritual. Parou de chorar, parou de fazer pirraça, parou de ter medo, parou de fazer greve de fome, e entrou na casa de Deus e rasgou o véu com a alma. Fica de pé, vamos orar. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: vamos, Ana, vamos, Ana!